Meus irmãos, meus amigos, para nossa meditação, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Amém. O título desta mensagem é Não temer a morte. Sabemos que todas as famílias já experimentaram a dor do luto. Todos nós que vivemos nesta terra já experimentamos a dor do luto com a morte de um ente querido. No passado, as famílias se vestiam de preto para externar sua dor, sua tristeza, seu sentimento, por alguns meses o ano. O luto é um sinal de tristeza, sinal de saudade, dor, separação e angústia. Eu quero dizer que a morte não é o fim. A morte não é o fim, mas uma porta que se abre para encontrarmos com o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é como uma porta que se abre para encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Após passar por esta porta, haverá felicidade eterna para uns e tristeza eterna para outros, conforme as Escrituras. A morte, quando vem, ela leva grandes, pequenos, ricos, pobres, cultos, incultos, idosos, crianças, pessoas de todas as cores. A morte nivela a todos. Deus é o doador da vida. Deus dá a vida e tira a vida. O apóstolo Paulo disse que o morrer para ele é lucro. Morrer com Cristo é felicidade. A Bíblia cita duas pessoas que não provaram a morte: Enoque e Elias. O salmista, no Salmo 116, diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Que bênção! No livro de João, capítulo 11, vemos que Jesus chorou com a morte de Lázaro. Ele sentiu a dor e tristeza. Jesus era amigo de Lázaro, e Lázaro amigo de Jesus. Então ele sentiu dor e tristeza, o Senhor Jesus, com a morte de Lázaro. Mas rogou ao Pai e trouxe alegria para a família de Marta e Maria, com a ressurreição do seu amigo Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviste bem? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê no Senhor, que anda nos santos caminhos do Senhor, servindo com sinceridade de coração e obediência,
Quem serve ao Senhor tem o seu nome escrito no livro da vida. Como a morte é um fato certo para todos, nós a enfrentaremos com fé, para depois desmoralizá-la com a ressurreição de nossas vidas, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Tiago diz que nossa vida ela é passageira, é de curta duração, e é verdade. O nosso Deus e o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são a nossa esperança, a nossa consolação. Ele é esperança e consolação. Tanto o Pai como o Filho são a nossa esperança e consolação, tanto para os mortos como para os vivos. No Evangelho segundo Mateus, encontramos registrado ali a transfiguração do Senhor Jesus. Na transfiguração do Senhor Jesus, Deus enviou Moisés e Elias. E estes conversaram com Jesus. E os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que lá estavam na transfiguração do Senhor Jesus, os 3 discípulos do Senhor, Pedro, Tiago e João, presenciaram o diálogo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mostrando aos discípulos que Moisés e Elias estão vivos no paraíso. Esta é a nossa esperança. Também, você, meu amigo, tem esta mesma esperança? Você que está me ouvindo, você tem esta mesma esperança de após a morte continuar vivendo no paraíso com o nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus anjos, seus santos anjos? Pense nisto. No livro aos Hebreus, capítulo 9, está escrito: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É verdade. Só morremos uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas a Bíblia nos ensina que haverá uma ressurreição dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Que os que crerem em Jesus, os que depositam fé no nosso Deus, crê no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, tem esperança da ressurreição eterna. Apóstolo Paulo, escreveu para a igreja em Corinto, dizendo: o nosso corpo morto, o nosso corpo corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse corpo é um corpo corruptível, mas haveremos de receber um corpo imortal, semelhante à natureza, à estrutura do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Breve, não vai demorar muito tempo. Breve. Eu tenho a esperança que após a minha morte, tenho a esperança de após a minha morte fazer esta pergunta, repetir esta pergunta que está escrita na Sagrada Escritura. Repetir estas perguntas que estão escritas nas Sagradas Escrituras. Onde está, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Ao mesmo dia, repetir essas duas perguntas. Ó morte, onde está o teu aguilhão?
Ó inferno, onde está a tua vitória? Porque tenho a certeza plena e absoluta que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo há de me ressuscitar pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor, e me dará vitória sobre a morte, com a ressurreição do meu corpo, da minha vida. E todo aquele, ou toda aquela, que confia no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, terá, todo aquele ou toda aquela, terá vitória sobre a morte, terá vitória sobre as trevas. Louvado seja o nome do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Ele, Jesus, há de nos ressuscitar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 14, está escrito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eles vão descansar dos seus trabalhos e suas boas obras o acompanham. Louvado seja o nome do Senhor. Meu caro amigo e meus irmãos em Cristo, finalizando esta mensagem, eu quero concluir dizendo: a morte já foi vencida por Jesus. Ele venceu a morte por nós. E nós também haveremos de vencer a morte, em nome de Jesus. Jesus venceu a morte por nós. Então não há motivo de temer a morte. Não tenha medo da morte. Não se assombre com a morte, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Nós vamos desmoralizar a morte, que vamos reviver, ressuscitar para sempre. E a ressurreição dos nossos corpos, das nossas vidas, a ressurreição será feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Pai eterno, que é o nosso Deus. Então, meu amigo, não tenha medo da morte, não te assombre com a morte, porque a morte já perdeu a sua força diante de todos aqueles que são discípulos de Jesus, porque Jesus está com seus discípulos, e o plano de Jesus é ressuscitar os seus discípulos, desmoralizar a morte e viverem eternamente, para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.